Paz do Senhor, bom dia, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja neste sabadão, que seja uma bênção o seu dia, que seja maravilhoso. Eu quero te convidar para ler a palavra do Senhor neste momento. Hoje nós vamos finalizar o livro de Juízes, esse livro que conta a história do povo de Israel após a morte de Josué e após eles tomarem posse da terra, como eles se perderam e como eles fizeram coisas erradas. Aliás, a leitura de hoje ela é uma narrativa bem triste, porque eles estão brigando entre si e matando uns aos outros. Muito triste. Mas Deus tinha um plano para que viesse Jesus Cristo e passou por todos esses percalços até chegar a nós. Vamos à nossa leitura? Que Deus te abençoe, abençoe seu sábado e que Deus toque o seu coração agora em nome de Jesus. Juízes capítulo 20. Os israelitas vingam a afronta feita ao levita. Todos os filhos de Israel, desde Dan até Berseba, bem como da terra de Gileade, saíram, e a congregação se reuniu diante do Senhor em Mispá, como se fosse um só homem. Os chefes de todo o povo e de todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400.000 soldados de infantaria que puxavam da espada. E os filhos de Benjamim ouviram que os filhos de Israel haviam se reunido em Mispá. E os filhos de Israel disseram: Contem-nos como aconteceu esta maldade. Então o levita, marido da mulher assassinada, disse: Cheguei com minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e, à noite, cercaram a casa em que eu estava. Queriam me matar e abusaram da minha concubina, que morreu. Então peguei o corpo da minha concubina, cortei em pedaços e mandei por toda a terra da herança de Israel, pois aqueles homens cometeram uma maldade e uma loucura em Israel. Eis que todos vocês são filhos de Israel, portanto discutam o assunto e tomem uma decisão. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: Nenhum de nós irá para a sua tenda, e nenhum de nós voltará para a casa. Mas isto é o que faremos a Gibeá: um sorteio para ver quem atacará a cidade. De todas as tribos de Israel, vamos separar 10 homens de 100, e 100 de 1.000, e 1.000 de 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, a fim de que este, indo a Gibeá de Benjamim, faça ela conforme toda a loucura que fez em Israel. Assim, todos os homens de Israel se juntaram como se fosse um só homem contra esta cidade. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que maldade é essa que foi feita no meio de vocês? E agora entregue-nos aqueles homens malignos, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos esse mal do meio de Israel. Mas os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Ao contrário, vindo de sua cidade, se ajuntaram em Gibeá para saírem à guerra contra os filhos de Israel. E naqueles dias os filhos de Benjamim convocaram das suas cidades 26.000 homens que puxavam espada, além de moradores de Gibeá, dos quais reuniram 700 homens escolhidos. Entre todo o povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, que atiravam com a funda e eram capazes de acertar uma pedra num fio de cabelo, sem nunca errar. Dos homens de Israel, além dos de Benjamim, foram convocados 400.000 que puxavam a espada. Todos esses eram homens de guerra. Os israelitas se levantaram e foram até Betel. Ali consultaram a Deus, dizendo: Quem de nós será o primeiro a lutar contra Benjamim? E o Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os filhos de Israel se levantaram e acamparam perto de Gibeá. E os homens de Israel saíram à batalha contra a tribo de Benjamim e tomaram posição de ataque contra ela junto a Gibeá.
Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 de Israel. Porém o povo dos homens de Israel se animou e eles novamente tomaram posição de ataque no mesmo dia, onde no primeiro dia tinham feito. Antes disso, porém, os filhos de Israel foram e choraram diante do Senhor até a tarde e consultaram ao Senhor dizendo: devemos atacar outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? E o Senhor consultaram o Senhor dizendo: devemos atacar outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? E o Senhor respondeu: sim, vocês devem atacar. Assim no dia seguinte os filhos de Israel marcharam contra os filhos de Benjamim. Também os de Benjamim no dia seguinte saíram de Gibeá ao encontro deles e mataram mais 18.000 homens, todos dos que puxavam a espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo de Israel foram a Betel, choraram e estiveram ali diante do Senhor e jejuaram naquele dia até a tarde. E ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. E os filhos de Israel consultaram o Senhor, porque naqueles dias a arca da aliança de Deus estava ali em Betel. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava diante dela naqueles dias. Os filhos de Israel perguntaram: devemos sair mais uma vez para lutar contra os nossos irmãos da tribo de Benjamim ou devemos desistir? O Senhor respondeu: vão novamente, porque amanhã eu os entregarei nas mãos de vocês. Então Israel pôs emboscadas ao redor de Gibeá. No terceiro dia, os filhos de Israel avançaram contra os filhos de Benjamim e tomaram posição de ataque contra Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e, deixando-se atrair para longe da cidade, começaram a matar alguns do povo de Israel, como haviam feito das outras vezes, pelas estradas, das quais uma vai para Betel e a outra vai para Gibeá. E no campo mataram uns 30 homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: eles estão sendo derrotados, como das outras vezes. Porém os filhos de Israel disseram: vamos fugir e atraí-los da cidade para as estradas. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e tomaram posição de ataque em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar, das vizinhanças de Geba, 10.000 homens escolhidos em todo Israel, e vieram contra Gibeá. E a batalha se intensificou. Porém os filhos de Benjamim não imaginavam que o desastre era iminente. Então o Senhor derrotou Benjamim diante de Israel. E naquele dia os filhos de Israel mataram 25.100 homens de Benjamim, todos dos que puxavam da espada. Então os filhos de Benjamim viram que estavam derrotados. Os homens de Israel foram cedendo o terreno aos benjamitas, porque confiavam na emboscada que haviam posto contra Gibeá. A emboscada avançou depressa, investiu contra Gibeá e passou os moradores ao fio da espada. Os homens de Israel tinham combinado um sinal com a emboscada, que era fazer subir da cidade uma grande nuvem de fumaça. Então os homens de Israel deviam voltar à batalha. Os filhos de Benjamim tinham começado a atacar os homens de Israel e já tinham matado uns 30 deles. E diziam: com certeza eles já estão derrotados, como na batalha anterior. Então a nuvem de fumaça começou a levantar-se da cidade, como se fosse uma coluna. Os filhos de Benjamim olharam para trás, e eis que a fumaça da cidade subia para o céu. Os homens de Israel deram meia volta, e os filhos de Benjamim ficaram apavorados, porque viram que o desastre era iminente. Eles viraram as costas para os homens de Israel em busca do caminho do deserto, mas não puderam escapar da batalha. E os que vinham das cidades os destruíram no meio deles. Cercaram os filhos de Benjamim e os perseguiram, e, onde repousavam, ali os alcançaram, até diante de Gibeá, para o nascente do sol. Dos filhos de Benjamim foram mortos 18.000 homens, todos estes valentes. Então se viraram e fugiram na direção do deserto para a rocha de Rimom. E ao longo do caminho, os filhos de Israel ainda apanharam mais uns 5.000 homens. Seguiram-nos de perto até Gidom e mataram mais 2.000 homens. Naquele dia morreram 25.000 homens dos filhos de Benjamim.
todos eles homens valentes que puxavam da espada. Porém 600 homens viraram e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimom, onde ficaram 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio da espada tudo o que restou na cidade, tanto homens como animais, tudo o que encontraram. E também puseram fogo em todas as cidades que encontraram. Juízes capítulo 21. Esposas para os benjamitas. Ora, os homens de Israel tinham feito um juramento em Mispá, dizendo: nenhum de nós dará sua filha em casamento aos benjamitas. O povo foi a Betel e ali ficaram até a tarde diante do Senhor. Levantaram a voz e choraram amargamente. Disseram: ah, Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isso em Israel? Porque hoje falta uma tribo? No dia seguinte, o povo, pela manhã, se levantou e edificou ali um altar, e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram: quem de todas as tribos de Israel não compareceu à Assembleia do Senhor? Porque tinham feito um juramento solene: quem não comparecesse à presença do Senhor em Mispá seria morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seus irmãos da tribo de Benjamim e disseram: hoje foi eliminada uma das tribos de Israel. Como obteremos mulheres para os restantes deles? Pois juramos pelo Senhor que não lhes daríamos em casamento nenhuma de nossas filhas. E perguntaram: há alguma das tribos de Israel que não tenha comparecido à presença do Senhor em Mispá? E eis que ninguém de Jabes de Gileade tinha ido ao acampamento, à assembleia. Quando contaram o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade estava ali. Por isso a congregação mandou para lá 12.000 homens, dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: vão e matem os moradores de Jabes de Gileade, a fio da espada, tanto homem como mulheres e crianças. É isto que vocês devem fazer: matem todos os homens, bem como todas as mulheres que não forem virgens. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que nunca havia tido relações com homem algum, e as trouxeram ao acampamento em Siló, que fica na terra de Canaã. Então toda a congregação enviou mensageiros aos filhos de Benjamim que estavam na rocha de Rimom, e lhes fizeram uma proposta de paz. Foi neste tempo que os benjamitas voltaram e receberam aquelas mulheres de Jabes de Gileade, que tinham sido conservadas com vida. Porém não havia uma para cada um deles. Então o povo teve compaixão de Benjamim, porque o Senhor tinha aberto uma brecha nas tribos de Israel. Os anciãos da congregação disseram: como obteremos mulheres para os que sobraram, visto que as mulheres dos benjamitas foram exterminadas? Disseram mais: deve haver uma herança para os benjamitas que sobraram, pois nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém nós não podemos dar a ele as nossas filhas em casamento, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que, de ano em ano, há uma solenidade do Senhor em Siló. Siló fica ao norte de Betel, do outro lado nascente do sol, pelo caminho que vai de Betel a Siquém, ao sul de Lebona. Então deram ordens aos filhos de Benjamim, dizendo: vão e se escondam nas vinhas. Fiquem vigiando. Quando as moças de Siló saírem para dançar em rodas, saiam das vinhas e cada uma agarre uma mulher para si, e então voltem para a terra de Benjamim. Quando os pais ou os irmãos delas vierem se queixar a nós, diremos: tenha pena deles, por amor de nós, pois na guerra contra Jabes de Gileade não conseguimos mulheres para todos eles. E vocês não as deram a eles, pois neste caso seriam culpados de quebrar o juramento. Assim fizeram os filhos de Benjamim, e dentre as moças que saíram para dançar, eles tomaram para si mulheres conforme o número deles. Depois voltaram para a sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, cada um para a sua família, cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Com isso nós terminamos o livro de Juízes
e amanhã nós vamos iniciar o livro de Ruth. É um livro muito legal de se ler, vai ser uma bênção.